Irmãos, com base em Eclesiastes, capítulo de número 3, o verso 19, nós queremos trazer esse tema que é um tema polêmico, e é bem verdade que não é durante esses poucos minutos que nós estaremos gravando este vídeo que vai deixar esse tema totalmente claro e esclarecido. Não, mas o básico que eu estarei passando a vocês a partir desse momento já vai trazer um ponto inicial de um conhecimento pleno a respeito deste assunto abordado. Porque, ora vista que existe uma doutrina que ensinam e afirmam em dizer que, assim como o animal após a sua morte, ele deixa de existir, assim também o ser humano. E isto, na verdade, é uma baita de uma heresia. E isso nós vamos mostrar alguns textos básicos comprovando que isto é uma heresia. Mas de onde foi que extraíram esta mentalidade e essa crença e essa credibilidade de que, assim como o animal deixa de existir após a morte, o ser humano também deixa de existir? Entre outros versículos que eles afirmam como base, eu quero ler o que está em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 19, que diz: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa que lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Então, muitos pegam esse texto, esse versículo, para querer afirmar que, da mesma forma que o animal morre e deixa de existir, assim o ser humano também deixa de existir. E isso não é verdade. Se você analisar o capítulo 3, a qual lemos aqui agora, e o versículo de número 1 do capítulo 3, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Observe que quando Salomão se refere que o homem não tem nenhuma vantagem sobre os animais, ele está se referindo à morte do corpo. Ele está falando que, assim como o animal morre, o ser humano também morre, porém com uma diferença, claro, que o animal, após ele morrer, ele deixa de existir. O ser humano não, porque o ser humano tem um espírito. Então eu quero esclarecer este versículo de número 19 de Eclesiastes, porque o texto fala sobre o fôlego aqui. E muitos entendem que esse fôlego é o mesmo fôlego que foi soprado no homem, que é o chamar, lá em Gênesis capítulo de número 2 e versículo 7. E nada a ver com esse texto aqui. Na verdade, esse fôlego aqui se refere nada mais, nada menos do que este ar a qual nós estamos respirando, o ar atmosférico, e não o fôlego de vida que foi soprado no homem lá em Gênesis 2:7, que é o chamar, que é o que ali foi o espírito que Deus soprou no homem. E isto nós vamos esclarecer ao decorrer dos versículos aqui, algo muito interessante. Então é preciso você entender que esse versículo 19 de Eclesiastes 3 não se refere que o homem vai deixar de existir, assim como os animais. Porque o versículo de número 20 diz: todos vão para um lugar, e todos são pó, e todos ao pó tornarão. Salomão estava se referindo ao corpo, até porque o animal, ele não tem espírito, ele é uma alma vivente. E isso nós vamos observar aqui na criação do animal. Agora vamos, antes disso, observar o versículo 21, que Salomão ele faz uma interrogação aqui, ele não faz uma afirmação. Versículo 21 diz: quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Isso aqui é uma pergunta, ele está aqui fazendo uma interrogação, lembrando-nos que aqui este fôlego não se refere ao mesmo fôlego que foi soprado, o eu chamar, no homem, quando Deus o formou do pó da terra. Para concretizarmos este assunto neste capítulo 3 de Eclesiastes, o versículo 22 diz: assim que tenho visto
que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Outra interrogação. Observe que tanto o versículo 21 como o versículo de número 22 é uma interrogação. Mas se você ler aqui Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 7, observe que Salomão faz uma afirmação concreta aqui, que diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, entenda que, quando ele fala a respeito do versículo aqui, 21, quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Observe que é uma interrogação. Este fôlego aqui não tem nada a ver com o espírito, até porque animal não tem espírito. Este fôlego aqui se refere ao ar que nós respiramos. Agora, quando Salomão vai mostrar o que acontece após a morte do homem, ele deixa claro, Eclesiastes 12, versículo de número 7. E o pó volte à terra, ele está falando da matéria, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, observe aqui que ele já está afirmando que o espírito do homem voltará a Deus. Então, este fôlego que ele afirma no capítulo 3, versículo de número 19 e o versículo de número 20, não se refere ao espírito. Observe que ele está esclarecendo aqui que o espírito do homem, após a morte, volta a Deus. E no versículo 21 do capítulo 3, ele está afirmando uma dúvida. Ele está com dúvida e está também fazendo uma interrogação. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Isso aqui ele está afirmando sobre o fôlego que nós respiramos, o ar atmosférico, e não o espírito, porque animal não tem espírito. Animal é apenas uma alma vivente e o homem é corpo, alma e espírito. Agora vamos observar o que diz no livro dos Gênesis. O capítulo de número 1, versículo de número 24, observa o que diz aqui. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e besta fera da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Você não vê aqui Deus soprando o eu chamar no animal. Apenas Deus pediu para que a terra produzisse. Observe. E disse Deus: produz a terra alma vivente. E o animal surgiu. Diferente do homem. Quando nós lemos o capítulo 2 e o versículo de número 3 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Esse fôlego aqui é o eu chamar, ou seja, quando Deus sopra no homem, aqui diferencia o homem, porque Deus sopra no homem o espírito que estava criado, que já estava criado, e isso nós comprovamos no capítulo 1 de Gênesis, e o versículo de número 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Isso aqui se refere ao espírito do homem que está criado. Porém, o espírito do homem não tinha forma. Então, Deus agora criara um corpo. Observe, versículo 7 do capítulo 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Depois que Deus forma o homem, dá uma forma ao homem, cria o corpo do homem, então Deus sopra o eu chamar, o espírito criado, sopra dentro do homem e dá uma forma ao espírito do homem, que é o que nós vamos encontrar aqui em... só é você analisar o que diz a Bíblia aqui em Zacarias, é isto? Isso, Zacarias, capítulo de número 12. Vamos ver o que diz. Agora perceba o que diz
Zacarias capítulo de número 12 e o versículo de número 1. Porque todos nós temos conhecimento que o Espírito, ele não tem forma. Então Deus deu uma forma ao Espírito do homem. Primeiro formou o corpo do homem do pó da terra, e quando sopra o eu chamar dentro do homem, dá forma ao Espírito do homem que já estava criado. Se você analisar aqui, Zacarias capítulo de número 12, versículo 1 diz assim: o peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, quando o corpo do homem está formado, Deus sopra o eu chamar, que é o espírito criado dentro do homem, e lhe dá forma. Então, há uma diferença total aqui, que o animal, ele apenas é uma alma vivente, produzida da terra, diferente do homem. O homem é corpo, alma e espírito. O que Deus sopra no homem, quando fala do fôlego de vida, está falando do espírito soprado dentro do homem, a qual Deus aqui agora vai dar forma ao seu espírito, que já estava criado, como nós lemos aqui no livro de Gênesis. Então, o que Eclesiastes estava falando, Salomão estava falando simplesmente da morte do corpo. Não que após a morte do homem, assim como a do animal, deixe de existir. Nada disso. O animal, quando morre, deixa de existir, sim, porque ele não tem espírito, diferente do homem. O homem tem espírito, e quando o homem morre, o seu corpo volta ao pó, porém, o seu espírito volta a Deus, como lemos em Eclesiastes. Então, o homem não deixa de existir. Então, cai por terra essa tese que o homem deixa de existir após a sua morte. Isso é uma heresia terrível. E isso também nós podemos analisar o que diz lá em Apocalipse. Vamos ver o que diz Apocalipse no capítulo, deixa-me ver aqui, capítulo de número 6 de Apocalipse. É isto? Capítulo de número 6 e o versículo de número 9 diz assim em diante: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Observe, primeiro foi visto debaixo do altar as almas daqueles que morreram. Então já cai por terra essa questão do aniquilismo, né? A aniquilação total da existência do homem quando morre. Isso é mentira. Observe que as almas estavam debaixo do altar de Deus. E o versículo de número 10 diz: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Outra observação importante aqui. Primeiro, eles clamam. Isso é sinal de consciência. Então já cai por terra também essa questão de que depois que você morre, você fica em um estado inconsciente. Isso não existe. Eles estão conscientes, primeiro, que após a morte você continua existindo. Aquele que morreu com Cristo vai ao paraíso, e aqueles que morreram sem Cristo estarão indo para o lugar de tormento, que é o que narra Lucas quando fala sobre a parábola do rico e de Lázaro. Observe que Lázaro estava no paraíso, consciente, após a morte, isso é Jesus que narra, e também o rico estava consciente no lugar de tormento. Então, existe duas eternidades. O homem não deixa de existir após a morte. Aquele que morreu com Cristo permanece existindo no paraíso, e aquele que morreu sem Cristo estará permanecendo existindo também no lugar de tormento até o dia do julgamento, né? Então vamos ver aqui o que diz o versículo 11 de Apocalipse do capítulo 6. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo,
até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Observe que esses aqui que estavam debaixo do altar estavam mortos, mas a sua alma estava existente, está lá debaixo do altar, clamando, consciente, por aqueles que derramaram o seu sangue aqui nesta terra. Então cai por terra esse negócio de que morreu, acabou, deixou de existir. Não existe. Outro texto básico para nós encerrarmos a nossa posição, porque se a gente for ler todos os textos aqui, a gente vamos passar a noite toda lendo aqui. É Mateus, capítulo de número 12. Deixa-me ver se é Mateus, capítulo de número 12. Aqui para nós lermos esse texto. Melhor, Mateus 10, 28. Não é 12, é 10, 28. Que diz a seguinte expressão. Vejamos aqui mais uma comprovação categórica e teológica da existência da alma, que o homem continua existindo após a morte, tá? Então esse negócio de aniquilismo, isso não existe. Eu não sei como é que forma uma doutrina como esta. Mas olha o que diz aqui, versículo 28 do capítulo 10 de Mateus. E não temas os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, observe aqui com maior clareza que a alma, ela é imortal. A alma, ela não morre. Perceba que a expressão é clara. E não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Porque a alma, ela é algo imortal. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. É bem verdade que isso é um tema muito extenso, muito polêmico, e não é com 3, 4 versículos que nós iremos esclarecer totalmente este assunto. Mas com certeza já deu para você entender um pouco a respeito deste assunto. Então, lembre-se, o homem após a sua morte, o corpo volta ao pó, tá certo? Mas o espírito, sua alma, subsiste e vai até a Deus. Não existe isso que após a morte o corpo, assim como o corpo deixa de existir, a alma do homem também deixa de existir. Isso não existe. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu, e nós vemos claramente que a alma do homem, ela é imortal, como lemos Mateus 10, 28 e também Apocalipse, no capítulo de número 6, a partir do verso 9, que as almas dos que morreram por amor ao Evangelho de Cristo estão ali no paraíso debaixo do trono de Deus. E outro texto é a história a parábola do rico e de Lázaro, tá certo? Que mostra ali duas imortalidades, tanto do justo como também do injusto, do ímpio, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.